Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para a gente conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira nesses períodos aí de turbulência que estamos vivendo, e a turbulência parece que não vai cessar. Vamos viver ainda um bom período aí nessas oscilações da bolsa, né? Mais caindo do que subindo. Esperamos que daqui a pouquinho a coisa comece a reanimar, mas para reanimar depende da economia começar a dar algum sinal positivo. Agora, final do ano, era para começar a vir esse sinal positivo, com a entrada de 13º em circulação no mercado, a economia se movimentando um pouco mais, porém, a coisa a gente percebe que ainda continua extremamente tímida, né? E aí, naturalmente, quando que vem ano eleitoral, ano de eleições, também vamos viver períodos de fortes emoções na Bolsa. Mas o importante de tudo é, como a gente sempre fala, a Bolsa é um investimento de longo prazo. Então, todas essas turbulências, elas vêm, elas passam, e as ações, com o tempo, elas acabam se corrigindo, né? Todos esses valores que acabam oscilando bastante, com o tempo eles acabam sofrendo uma correção de rumo. Mas para ter essa correção, naturalmente que depende da empresa estar bem, da empresa continuar se mantendo estável financeiramente, em termos de endividamento, em termos de lucratividade, de rentabilidade. E aí, consequentemente, essas empresas, a tendência delas é recuperar o valor das suas ações o mais rápido possível. Mas o importante de tudo é assim, na hora de fazer qualquer investimento, nós temos que conhecer da empresa, saber como que está a sua situação econômica e financeira. E aí, naturalmente, que aqui dentro do canal Silas Telegraph, a gente procura repartir essas informações para vocês. E repartimos essas informações justamente com o auxílio dos nossos inscritos. E no caso da empresa que nós vamos retratar hoje, veio lá do Adalberto Gomes da Silva, grande Adalberto Gomes da Silva. Adalberto, parceiraço aqui do canal. O Adalberto sempre está participando junto conosco aqui, mandando mensagem, trocando informações e tudo mais. E é dessa maneira que a gente também vai aprendendo, né? Porque na Bolsa, dizer assim, que eu já sei tudo, não, é mentira, né? Ninguém sabe tudo sobre Bolsa. Todos somos eternos aprendizes, e aí a gente vai aprendendo com todo mundo que participa, que vai repartindo suas experiências, e aí a gente vai aprendendo com indicação de empresa, né? A gente vai aprendendo. E o Adalberto Gomes da Silva solicitou a análise da Alparque Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Mas caso você também queira outras empresas, não tem problema. Basta entrar aqui ao canal Silas Telegraph e manda a sua sugestão, e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, ative aí a sinetinha da notificação para receber as informações quando a gente vai disponibilizando aqui para vocês, né? Mas eu falei da Alparque, né? Mas Alparque, quem é Alparque? Talvez por esse nome você não conheça, mas o nome, a marca da Alparque é a Estapar, né? Uma empresa de estacionamentos. E essa empresa, a Estapar, ela surge lá no ano de 1981 em Curitiba, no Paraná, né? Através do Hélio Francisco Alves Cerqueira e também do Hélio Cerqueira Júnior. Então os dois começam a trabalhar com estacionamentos lá no ano de 1981. E aí nesse ramo de estacionamentos, aí vai adquirindo mais um estacionamento, mais um, daqui a pouco daí já pega um estacionamento em shopping, aí daqui a pouco já sai apenas aqui de Curitiba do Paraná, já começa a colocar um pezinho em São Paulo, já começa a colocar um pezinho no Rio de Janeiro, e a Estapar daí foi se desenvolvendo, e principalmente trabalhando com estacionamentos através de licitação, de concessão dentro de shoppings ou então dentro de edifícios. Então eles passam a administrar os estacionamentos. E aí com isso a Estapar veio crescendo. Daí na sequência, nesse crescimento todo, no ano de 2009, eles acabam recebendo um aporte, né? Entra um novo sócio ali que acaba até adquirindo o controle, que foi justamente o grupo BTG. Então a partir de 2009, o controle da Estapar passou a ser do grupo BTG. E aí, na sequência, com isso, eles foram se expandindo para outras localidades, tanto é que já estão em praticamente 15 estados, em mais de 40 cidades, administram atualmente mais de 400 mil vagas aí pelo Brasil, né? E no ano de 2020 eles fizeram o IPO, transformaram a Alparque em uma sociedade anônima de capital aberto, agora com as suas ações negociadas em bolsa. E também no ano de 2020 eles também ganharam uma licitação em São Paulo para administrar vagas públicas, né, na chamada Zona Azul, né? Mas eles já vinham com uma experiência porque eles já faziam esse tipo de trabalho em mais de 22 cidades, então São Paulo passou a ser o carro-chefe deles,
na gestão de estacionamento de vagas públicas, né? Então, através do sistema digital e tudo mais, né? Então, hoje a Alparc, ela, como eu já falei, está presente em 15 estados, 70 cidades, tem mais de 4.700 colaboradores trabalhando dentro da Alparc. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Alparc, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também agora do dia 30 de setembro do ano de 2021. E aí, através dos números, a gente vai conhecer como que está a situação da Alparc. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Alparc Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. ou da Estapar. E aí trouxe para vocês que os exercícios 2018, 2019 e 2020 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia no terceiro trimestre do ano de 2021. Até antes de analisarmos as demonstrações contábeis da Alparc, é sempre interessante entender qual é o ramo de atividade, como que funciona a atividade da empresa, até para que a gente possa compreender a disposição dos números dentro das demonstrações. Então, quando se trata aqui de uma administradora de estacionamentos, né, então naturalmente que a gente não vai encontrar aqui a figura dos estoques. Outro detalhe é que, então, vamos imaginar aqui os estacionamentos, como é que funciona. Então, em primeiro lugar, eles precisam ter imóveis, né, que serão usados para o desenvolvimento da atividade. E aí esses imóveis, eles vão aparecer aqui dentro do imobilizado. Então, uma grande parte do patrimônio da empresa vai ser através desses imóveis dentro do imobilizado. E aí, na sequência também, vamos ter os estacionamentos que são operados, por exemplo, dentro de shoppings, dentro de clínicas, dentro de hotéis e etc. Então, a partir dali, o que a gente vai ter? Vai ter também os chamados pontos comerciais, ou fundo de comércio, que daí vai aparecer aonde? No intangível, né? E até mesmo aqui, a partir de 2020, a gente vai ver uma elevação no intangível, é quando se consegue também, através de licitação, operar, como a gente citou anteriormente, a Zona Azul lá em São Paulo, né? Então, é o direito de usar, cobrar, né? Dentro de vias públicas. Então, tudo isso aí passa a ser também um bem de natureza incorpórea, um bem que não existe fisicamente, porém tem um valor econômico, um valor comercial, então aparece no intangível. Então, a razão pela qual toda essa explicação é para que a gente possa entender os números que estão aqui dentro do balanço da Alparc. No ano de 2018, então, vamos ter um imobilizado de 958 milhões, intangível de 794 milhões, que são os valores maiores dentro de um patrimônio total de 2 bilhões e 12. E aí, naturalmente, o capital de giro ele acaba sendo pequeno, 171 milhões, com 41 milhões e 300 em dinheiro, 54 milhões em contas a receber. Naturalmente que o capital de giro aqui não precisa necessariamente ser alto, até porque não há uma necessidade de compra de estoque, manutenção de estoque, valores de vendas a prazo, parcelados em 300, etc. Então não vai ter aqui um valor alto em contas a receber e praticamente no estoque não vai ter nada, né? Então, razão pela qual não há uma necessidade de um capital de giro alto. Já no ano de 2019, o patrimônio total foi para 2 bilhões 419 milhões e o capital de giro sobe para 249 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 120 milhões, e também aumenta aqui um pouquinho quanto a receber, 58 milhões. Indo para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho mais o seu tamanho, 2 bilhões 697 milhões, e aí nós observamos aqui um aumento significativo no intangível, que é justamente a questão da Zona Azul lá de São Paulo, que eu falei para vocês, que entra no balanço da empresa a partir desse momento. E o capital de giro recua para 202 milhões, 42 milhões apenas em dinheiro e 49 milhões em contas a receber. Já para o terceiro trimestre de 2021, aí o ativo total fecha em 2 bilhões e 600 e o capital de giro 238 milhões. Aumenta um pouco mais aqui o volume de dinheiro em caixa, 64 milhões, e também um pequeno aumento aqui no contas a receber para 56 milhões de reais. Então, está aqui o desenvolvimento do capital de giro ao longo desse período, que, como eu mencionei para vocês, não necessariamente precisa ser alto. Já no endividamento, o endividamento ele passa a ser comum para todo tipo de atividade, né? Até porque todo tipo de endividamento, à medida que cresce, ele pode estrangular a empresa. Então, isso aqui não terá que ser alto, não terá que ser baixo. Então, ele tem que ser adequado à necessidade da empresa. No ano de 2018, a dívida total era de 1 bilhão 403, 69,7% o peso da dívida em relação ao patrimônio. E aí, uma grande parte da dívida no longo prazo.
No ano seguinte, em 2019, a dívida aumenta para 1 bilhão 838 milhões, 76% de representatividade, e a dívida maior no longo prazo. Já no ano de 2020, a dívida vai para 2 bilhões e 10, também a maior parte no longo prazo, agora a dívida pesa 74,5%. E no ano de 2021, em setembro, a dívida vai para 2 bilhões e 87 milhões, agora com 80,3%. Também está certo que a dívida aqui é a maior parte dela no longo prazo. Então, o que nós vamos observar? Que a dívida sai de 69 para 76, recua para 74 e agora dispara para 80%. Então, a dívida aqui num crescente ao longo desse período. Outro detalhe que quero chamar a atenção é que justamente aqui ó, no PL vamos ter prejuízos acumulados que vinham de exercícios anteriores. No ano de 2019 aumenta um pouquinho mais para 432 milhões. Em 2020 aumenta um pouco mais para 603 milhões. Em 2021 aumenta um pouco mais para 778 milhões. Então a gente vê aqui um crescimento desses prejuízos acumulados, até porque ao se falar de prejuízos acumulados são os resultados que a empresa vai gerando. Então vamos ver os resultados. Em 2018, a empresa faturava 979 milhões, em 2019, 1 bilhão e 80 milhões, em 2020, 649 milhões, e aí você vai observar essa queda aqui no faturamento. Ao analisar essa queda aqui também, o que nós vamos entender? É que o ano de 2020 foi o ano da pandemia, o ano do fechamento dos shoppings, o ano das restrições de circulação, o ano do home office e tudo mais, né? Então, consequentemente, o movimento dentro dos estacionamentos da Estapar caíram, né? E aí, então, o baque, a empresa sentiu bastante a pandemia, o baque no faturamento vai de 1 bilhão e 80 para 649 milhões de reais. Então, é uma empresa que sentiu bastante o efeito da pandemia dentro da sua atividade. Já nos 9 primeiros meses do ano de 2021, acumula aqui uma venda de 569 milhões, receitas, né, de 569 milhões. Isso aqui projeta um faturamento aí de próximo ali de 750 milhões para o ano de 2021. Mesmo faturando 750 milhões, melhor do que o ano de 2020, mas ainda está longe do que foi o ano de 2019. Então, mostrando que 2021 ainda não foi o ano da recuperação da Estapar em termos de receitas. E aí, no resultado, vamos ter aqui um prejuízo de 50 milhões em 2018, um prejuízo de 42 milhões em 2019, um prejuízo de 170 milhões em 2020, e aí agora, nesses 9 primeiros meses do ano, já acumula um prejuízo de 173 milhões de reais, né? Então, essa sequência de prejuízos aqui é que justamente vem minando aqui o PL da empresa, fazendo com que o prejuízo acumulado vá aumentando e, consequentemente, vai comendo o patrimônio líquido da empresa. E falando em patrimônio líquido, vamos falar também do comportamento das ações da Alparc, né? Então, trouxe para vocês, desde a abertura do capital, lá no mês de maio de 2020, quando a ação ela foi lançada na faixa ali de R$ 9,60. E aí, durante aquele período ali de 2020, foi praticamente estável, trabalhando sempre ali entre R$ 9,30, R$ 9,50, R$ 9,60. Ameaçou ali uma subidinha para R$ 10, não se manteve, e aí começou um processo de queda até o começo de 2021, quando já em março de 2021, a ação estava cotada a R$ 7,45. Tentou se manter nesse patamar, mas como todas as demais empresas, ou pelo menos grande parte das empresas que a gente analisou, que estão sendo penalizadas agora com a pandemia, aí as ações dela despencaram, né? E aí foram caindo, até chegar agora no último dia 23 de novembro, quando nós gravamos esse vídeo aqui, as ações aí cotadas entre 4,20, 4,40, girando mais ou menos dentro dessa faixa de preço ali, tá? Então, tá aí a queda do valor das ações, que desde o seu lançamento, lá na faixa de 9, quase 10 reais, hoje as ações cotadas entre 4,30, 4,40 nessa faixa. Já que estamos falando do preço das ações, também vale mencionar ali que vocês estão vendo o valor patrimonial, R$ 2,41. Quer dizer, cada ação da Alparc vale R$ 2,41. Portanto, com toda a queda que as ações tiveram, elas estão, não digo o dobro, mas estão perto do dobro do seu valor patrimonial. Então, é uma ação que ainda está bem valorizada, o valor de mercado dela, em relação ao valor patrimonial da companhia.
Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa que a partir de agora a gente passa a conhecer, quer dizer, eu particularmente conhecia a Estapar, né? Não sabia que era a Alparc, por isso que eu falo que aqui a gente também vai aprendendo aqui com as indicações dos nossos inscritos aqui, e aí a gente vai também descobrindo outras empresas, né? E naturalmente que quando a gente olha para a empresa, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, né, para entender como que ela está financeiramente, como que ela está de endividamento, de rentabilidade, que é o que interessa para o acionista, já que investir em ações, como a gente sempre fala, é um investimento de risco, né? Mas nós podemos diminuir esses riscos e nós podemos tentar potencializar as probabilidades de ganho. Mas para isso é necessário pelo menos um conhecimento básico a respeito da empresa, o qual é o negócio dessa empresa, para onde essa empresa está indo, quem administra essa empresa, quem é o controlador dessa empresa e principalmente conhecer um pouquinho das informações que a empresa é obrigada a disponibilizar através das demonstrações contábeis. E aí eu já citei aqui no canal, cito mais uma vez, que também às vezes surge aquela dúvida, mas e será que essa informação é verdadeira ou não? Todos os balanços eles são obrigatoriamente auditados, isso aí é obrigatório, todas as SAs de capital aberto elas têm que ter os seus balanços auditados. E a auditoria como funciona? É a contratação de uma empresa de auditoria independente que vem até a empresa, analisa todas as demonstrações, confronta com os controles internos da empresa, faz inclusive confronto com terceiros, né, com credores, com devedores da empresa, para confrontar se aquelas informações são verdadeiras ou não, e aí eles dão um parecer, né, e nesse parecer, aí eles vão dizer se aquelas informações reflete a realidade da empresa ou não, e quando não reflete na sua totalidade, faz o parecer com a ressalva, né, exceto, né, tal item que não estava em conformidade, mas enfim, a empresa de auditoria, ela é que vai dar um atestado de que aquelas informações são verdadeiras e que podem ser confiadas. Aí surge aquela dúvida, mas e se a auditoria for comprada? O risco para uma auditoria é muito grande, né? O risco para uma auditoria, porque a partir do momento que ela atesta um balanço com informações fraudulentas, ela passa a ser corresponsável por tudo aquilo ali. Então, quer dizer, o risco para uma empresa de auditoria assinar um balanço fraudulento, o risco para eles é muito grande, a razão pela qual é muito, mas muito difícil uma empresa de auditoria atestar um balanço fraudulento, a razão pela qual nós podemos sim confiar nas informações apresentadas pelas empresas. Dito isso, bons investimentos para todos nós.